Mais uma vez eu quero desejar que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você e louvado seja Deus pelo encontro que temos hoje para meditarmos em Sua Palavra. Dia após dia a nossa alma necessita do Espírito Santo, necessita ser reavivada pelos conselhos divinos e é por isso que temos esse encontro hoje para meditarmos na lição de número 20 de janeiro do livro Maranata, o Senhor vem. E para termos essa compreensão da palavra divina, com certeza nos é necessário convidar o dono da mesma palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. O Senhor nos tem cuidado. Muito obrigado. Obrigado por esse encontro. Obrigado pela irmã que está deste lado e o irmão que está deste lado. Venha abençoar a sua vida, ó Deus, nas necessidades que tem, principalmente as provações e tentações, para que ao vencermos os nossos próprios pecados, o Senhor seja glorificado. Por isso buscamos a Tua Palavra. Queremos estar cheios da Tua Palavra, cheios do Espírito Santo. Honra o Teu nome agora, fazendo-se presente, Senhor. Não merecemos que o faças, não somos dignos, mas o pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os fiéis não falharão. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Esse texto é dos textos que é usado para identificar o verdadeiro cristão. Aqui está a perseverança dos santos. Outras versões diz, aqui está a paciência. E vocês sabem que quando Pedro, em 2 Pedro, fala das virtudes ou da escada da santificação, ele fala aí da paciência. E a paciência ela é produzida por meio da tribulação. Então o Senhor está a dizer que ao sermos atribulados vamos produzir paciência e isso vai nos santificar, ou seja, seremos santificados em Jesus, né? Mas essa é uma das características dos santos. E ele continua dizendo, mas eles, os santos, são perseverantes principalmente porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O Apocalipse 14, verso 12, deixa bem claro quem são os verdadeiros cristãos. E o tema de hoje, os fiéis não falharão. Amém? Necessitamos agora de sabedoria mais do que humana em ler e pesquisar as Escrituras. E se nos aproximarmos da palavra de Deus em humildade de coração, Ele erguerá em nosso favor um estandarte contra os elementos sem lei. Se nós nos colocarmos próximos da palavra de Deus e buscarmos com humildade, teremos da parte do Senhor o auxílio, o seu auxílio. É difícil manter firme o princípio da nossa confiança até o fim. É difícil. E a dificuldade aumenta quando há influências ocultas em constante operação para introduzir outro espírito. Um elemento que opera em sentido contrário do lado satânico da questão. Na ausência da perseguição, têm penetrado em nossas fileiras alguns que parecem sensatos, inquestionável seu cristianismo, mas que surgisse perseguição, sairiam de nós. E, claro, a perseguição está vindo aí e veremos quem é quem. Aliás, agora mesmo que temos esse cristianismo liberal, né? Com dirigentes, pregadores
administradores da igreja que falam que tudo pode, aí tal, nós já estamos vendo quem é quem. Mas quando surgir as tribulações, então veremos quem vai permanecer entre nós e quem vai sair. E quando digo permanecer entre nós, é entre nós os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é entre nós os que permanecem num sistema. Precisamos diferenciar muito bem esse assunto. Na crise, veriam força em raciocínios capciosos que têm tido certa influência em seu espírito. Satanás tem preparado vários ardis para chegar às diversas mentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando a lei de Deus for anulada, esse processo está a ser já completado pelo movimento do Projeto 2025, o movimento nacionalista cristão dos Estados Unidos. Eles agora, com um dos cabeças, né, com grande influência agora no Departamento do Trabalho, Jonathan Berry, né, ele que escreveu o capítulo sobre o trabalho, né, nesse projeto 2025. Sim, e talvez você esteja a falar, mas projeto 2025, o projeto já passou, sim. Então vê como está sendo cumprido. Nesse capítulo que Jonathan Berry escreveu, fala da observância do domingo como dia santo, como o dia em que a nação americana será salva. E vocês sabem, esse movimento, ele não tenciona a ser apenas um movimento nacionalista cristão. Eles têm como horizonte de ser um movimento internacionalista cristão. E vocês sabem nos Estados Unidos sobre a religião, porque a maior parte do mundo evangélico tem sua sede nos Estados Unidos. Né? Até mesmo os adventistas também têm sua sede nos Estados Unidos. Então, vê como é importante os Estados Unidos nesse jogo do grande conflito e principalmente no tempo do fim. E quem vai, então, instituir essa promulgação, né, da anulação da lei de Deus será os Estados Unidos, com o auxílio e poderio do catolicismo. Isso estamos vendo daqui a pouco, porque o domingo é a marca do catolicismo. O domingo não é a marca de nenhuma igreja evangélica. As igrejas evangélicas só estão seguindo o que a mãe católica já instituiu, contra a lei de Deus. Em vez de serem fortalecidos, quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira. Não dão fruto e o lavrador os tira. E é assim que acontece. Você encontra uma videira, uma oliveira ou qualquer outra árvore frutífera com galhos secos. O que é que você faz? Como um bom agricultor, tem que cortar, tem que retirar o galho seco, porque ele suga a energia da árvore. Assim é que vai acontecer com a Igreja do Senhor. Sacudidura contra aqueles que estão secos, não conseguem mais produzir os frutos do Espírito Santo, porque deram ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas quando o mundo anular a lei de Deus, qual será o efeito sobre os que são verdadeiramente obedientes e justos? Serão eles levados pela forte corrente do mal? Por que tantos se enfileiraram sob a bandeira do príncipe das trevas? Hão de os que guardam os mandamentos de Deus apartar-se de sua fidelidade? Nunca. Amém? Nunca. Nunca. E é por isso que estamos aqui, para meditar na palavra de Deus, para compreender o cenário profético. Nenhum dos que permanecem em Cristo falhará ou cairá. Amém.
nenhum dos que permanecem em Cristo, não dos que permanecem segundo assim diz o pastor, segundo assim disse o dirigente. Eu amei muito o comentário de um irmão evangélico, depois que ele assistiu o pastor Saião a falar sobre a guarda do sábado, e termina ele dizendo que os cristãos não deveriam seguir a tradição judaica. Nós não seguimos a tradição judaica, nós seguimos Jesus. E claro, não devemos seguir a tradição judaica. Os judeus sigam a sua tradição. Os africanos sigam a sua tradição, desde que a sua tradição não fira a lei de Deus. E a lei de Deus nos ordena guardar o santo dia do sábado. Esses que permanecem obedecendo aos mandamentos de Deus, os que permanecem em Cristo, nunca falharão, jamais cairão. Seus seguidores curvar-se-ão em obediência a uma autoridade superior, a de qualquer potentado terrestre. Amém. Ao passo que o desprezo lançado sobre os mandamentos de Deus leva muitos a suprimir a verdade e mostrar por ela menos reverência, os fiéis hão de com maior zelo manter erguidas suas verdades distintivas. Você tem mantido as suas verdades, as verdades bíblicas distintas do mundo? Ou o teu comportamento mostra que você não está obedecendo a Jesus, por isso eles não creem que você é um guardador dos mandamentos de Deus? Você sabe que alguns, por causa do emprego, andam profanando o dia do Senhor, andam pisoteando a lei de Deus. Alguns, por causa dos cargos, não conseguem dizer que são cristãos, que são de Cristo. Não é só por causa dos cargos. Vem aí dias em que a tribulação se aperta, o cerco se aperta. Não comprar e não vender. Vem aí o dia. Está muito próximo. Nós precisamos permanecer fiéis. Fiéis a Deus. Não somos deixados à nossa própria direção. Claro, se nós clamarmos ao Senhor, devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. O que é isso, reconhecer a Deus em todos os caminhos? É buscar a sua direção, depender da vontade dEle e não da nossa. E Ele dirigirá nossas veredas. Amém. O Senhor é fiel. Precisamos ser fiéis também. Ele vai cumprir as suas promessas na minha e na tua vida. Mas se tão somente permanecermos também fiéis na sua palavra, devemos consultar-lhe a palavra em humildade de coração, pedir-lhe o conselho e submeter a nossa vontade à sua. Nada podemos fazer sem Deus, disse Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Portanto, a pergunta continua. Então, os fiéis falharão? Na grande tribulação, os fiéis falharão? A palavra é certa. Nunca. Você falhará se confiar em Jesus? Não. Se confiar em ti mesmo, nas tuas forças, nos teus projetos e planos, falharás. E eu falharei se fazer isso. Mas se confiarmos em Jesus, jamais falharemos. E para isso, precisamos nos entregar a Jesus. Fazer de Jesus Cristo nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. Jesus precisa ter a nossa vida em suas mãos. Precisamos deixar que a sua vontade se cumpra. Isso pode acontecer agora mesmo, por meio desta oração. Por isso te convido, me acompanhe, mas também se entregue a Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, porque a promessa está dada. Os que permanecerem em Cristo jamais falharão. E não queremos falhar. És bom demais para conosco, para que a gente falhe contigo. Tens sido tudo para nós. Não queremos te decepcionar, nem agora, nem no futuro. Por favor, permaneça conosco. Que a tua palavra, Senhor, seja gostosa a partir de hoje para frente. E nós queremos consultar-te sempre. Deixe-se ser achado por nós.
queremos viver contigo quando voltares. Aceita-nos em tua presença, aceita a nossa consagração. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Permaneça firme, meu querido irmão. Permaneça firme, minha querida irmã. O fim chegou, mas existe recompensa para os fiéis, para os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O Senhor te abençoe. Até a próxima. Amém.